Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Grandes Obras, aqui o collab espetacular do canal Pelas Barbas de Odin com a galera da UB Editora, que também tem um canal, você pode estar assistindo pelo canal da UB Editora, então conheça e descubra os dois canais para conferir esse e vários outros programas relacionados ao mundo dos quadrinhos. E hoje, como é de praxe, né, a gente vai falar de materiais que marcaram época, que tiveram grande relevância pelos mais diversos motivos. E hoje eu acho que o principal motivo desse material ter marcado época é justamente pelos nomes envolvidos, né, Alexandre? Né, Lucas? Cara, os nomes envolvidos são incríveis, mas eu acho que é um material que ficou melhor até do que a encomenda, cara. Opa, então vamos descobrir isso, porque hoje nós vamos falar de Surfista Prateado Parábola. Você já está vendo as imagens por aí, essa belíssima edição que já foi reeditada aqui no Brasil pela Panini. Nós já vamos entrar também em todos esses detalhes. Um material que surge da colaboração entre Stan Lee e Moebius, uma dupla totalmente improvável de vir a trabalhar juntos. Quem iria imaginar o Moebius desenhar uma revista da Marvel? E ainda mais escrita pelo Stan Lee, se é que foi escrita, porque afinal de contas era método Marvel. Tudo surge em 1987 no encontro dos dois, e a partir daí surge essa ideia: vamos fazer um collab igual aqui o Grandes Obras? Vambora! E aí nasce Surfista Prateado Parábola, material que está aí até hoje, né, gerando comentários, ganhou uma edição maravilhosa da Panini recentemente, e é sobre ela que nós vamos falar agora. Alexandre, por favor, como é que esse material foi publicado lá fora e aqui dentro? Barba, o Surfista Prateado, ele saiu, ele não tinha, né, esse nome Parábola que a gente está acostumado hoje em dia a botar como, né, um segundo título. Ela saiu com uma revista em 2 edições, em dezembro de 88, janeiro de 89, pela Marvel nos Estados Unidos, e era só Surfista Prateado 1 e 2, e foi assim que saiu. No Brasil, ela ganhou a primeira edição pela Abril já em 89, em maio. Então a gente volta sempre a falar que para aquela época, anos 80, as coisas levavam muito tempo para chegar aqui, dado o peso, né, de Stan Lee no roteiro, Moebius na arte. A Abril correu e lançou dentro da coleção Graphic Novel da Abril. Cara, quem conhece essa coleção, cada número era um álbum completamente diferente do outro. Tinha coisa da Marvel, tinha coisa da europeia, coisa da Bonelli, da DC, enfim. E aí no número 11 sai Surfista Prateado, saiu com esse título, Surfista Prateado, em uma edição só, mas grampeada com as duas, né, compilando as 2 edições. Ela tinha 68 páginas, que é justamente só a revista junta ali, parte 1 e 2. Vendeu tanto que em 91, 2 anos depois, a Abril lançou de novo uma reedição dentro da Graphic Novels número 11. Então eles não mudaram nada, só botaram na banca de novo, porque a coisa bombou. Essas edições de Graphic Novel, elas tinham um formato diferenciado quando elas eram publicadas pela Editora Abril. Elas eram no formato magazine, quase. Ela não era um formato americano, e muito menos aquele formatinho que a gente está tão acostumado a Abril. Para quem é da época, lembra que as revistas tinham um formato muito diferente, que elas eram realmente grandonas, tipo uma revista Veja, Manchete, que tinha na época. Então ela tinha um formato diferenciado, e ela já era com um papel melhor também. Ela tinha um papel que na época não chegava a ser um papel couché, mas era um LWC ali bem legal. E só mais uma curiosidade antes de entrar na Panini: a revista do Surfista Prateado nos Estados Unidos custava $1 cada edição só. Caraca, mano. Isso é maneiro, né? Pensar nisso. Como as coisas mudaram. A Panini decidiu encadernar isso num capa dura em 2014, né? Saiu para março de 2014, que é essa edição que o Barba tá na mão aí. Já tem 92 páginas. Veio o que de extra aí, Barba? Conta pra gente, cara. Cara, essa edição custava R$21,90, não. É R$21,90 em 2014. Já que peguei 10 anos atrás, o capa dura da Panini custava R$21,90. Era uma delícia. Esse material, cara, tem uns extras muito bons, tá? Tem uma série de extras que, além de pôsteres, né, de artes que o Moebius produziu de vários heróis da Marvel, tem algumas aqui completamente fantásticas, ainda tem também todo o processo criativo da edição. Ele contando como foi esse encontro dos dois, ele e o Stan Lee, ele contando que a revista foi através do método Marvel e era algo que ele não esperava, que ele não imaginava como funcionava, mas ele falou que até gostou de trabalhar nisso. Ele estava acostumado a receber os roteiros altamente detalhados do Blueberry e os roteiros que o Jodorowsky mandava para o Incal, que tinha, né, todos os detalhes possíveis e imagináveis. E o do Stan Lee, cada página era assim, 2 linhas assim, ó,
essa página vai acontecer tal coisa. E era um roteiro de 6 páginas para virar essa edição aqui inteira, e ele tinha liberdade para fazer como ele quisesse. Não tinha nem os diálogos. A gente sabe, o método Marvel, os diálogos vêm depois que as páginas já estão ali começando a ser produzidas, né? Mas a gente curtiu bastante. E também tem uma coisa muito legal, que a gente também vai acabar abordando aqui no tema, é que a parte da colorização foi pensada de uma maneira totalmente diferente da europeia, porque nos Estados Unidos era papel jornal naquela época, e na França, né, lá, quando ele produzia esses materiais na Europa, eles não usavam papel jornal. Então ele teve que se readequar à questão de colorização para poder funcionar no papel jornal americano. Então tem esses extras todos que são espetaculares na edição. Bacana, cara. A Panini relançou há exatamente um ano, então em abril de 2023 saiu em Grandes Tesouros Marvel O Surfista Prateado Parábola, em capa dura também, mas ele tem 84 páginas, tem aí umas 6 páginas, umas 8 páginas a menos que a edição que o Barba tem na mão. Não sei o que eles cortaram desses extras, dá para saber que vem mais coisa do que só a revista, pelo número de páginas, mas não tenho na mão, não sei exatamente o que é a diferença. E é isso. Essa é a história da publicação Surfista Prateado Parábola, galera. Um material espetacular que a gente já vai debater a respeito do conceito. Mas aqui a gente tem basicamente o seguinte, cara. É uma história em que o Galactus volta à Terra. A gente sabe, né? A gente espera que saibam que em determinado momento o Galactus veio para a Terra e foi rechaçado pelo Quarteto Fantástico, né, a primeira grande aventura aí do quarteto com o Galactus. E ele prometeu que nunca mais voltaria para a Terra enquanto houvessem humanos. Então ele vai embora, e essa é uma promessa da Marvel antiga e tudo mais. A questão é que ele volta, e ele volta se dizendo um deus da humanidade. E o objetivo dele é que a humanidade se destrua. E aí sim, finalmente, já que todo mundo se matou, eu não matei ninguém. Mas já que vocês se mataram, agora eu posso comer a Terra. Basicamente essa é a ideia, e o Surfista Prateado, obviamente, vai interferir. Mas a história tem muito mais nuances, tem muito mais coisa envolvida aí, e aí é que é o grande barato, né, Lucas? Cara, é legal a gente dizer que assim, o Surfista ele já é um personagem diferente meio que por natureza, né? Ele não é o cara empolgado que tá de colã ou etc. Ele tem uma carga de pesar ali que não é comum você ter outros. Ele é muito introspectivo, ele gosta de ficar sozinho, né? Gosta de verdade, não é igual o Batman que diz que gosta de ficar sozinho e tem 30 sidekicks, né? Ele quer ficar sozinho de verdade. Então, ele é um personagem que ele é muito introspectivo. Então, eu acho que isso já dá para as histórias do Surfista possibilidades que talvez a gente não tenha com outros personagens, né? E soma-se a isso o fato da gente ter uma história que, não sei a opinião de vocês, mas para mim nem parece uma história de super-herói. Ela não descamba para ação, ela não descamba para pancadaria, ela é uma revista muito reflexiva, muito filosófica, né? Eu diria mais, Lucas, desculpa te interromper, eu diria mais. Ela é uma revista com toda a cara de Metal Hurlan. Toda a cara do quadrinho do Moebius. É um quadrinho do Moebius, cara. Sim, tem toda a cara daquela coleção Moebius. Alguma história dessas que você vai encontrar nessas revistas da Heavy Metal. Ele não tem nada a ver com Marvel, com Estados Unidos, nada disso. É só um pretexto para usar os personagens. Exatamente. E ele traz um debate ali que eu sempre vejo quando o pessoal fala, né, de, vamos falar sobre qual revista que fala sobre preconceito, sobre intolerância. Todo mundo lembra dos X-Men, né? E claro, os X-Men é uma analogia muito óbvia para isso. Mas o que a gente vê aqui no Parábola é quase como se fosse um passo a mais nesse tipo de analogia. Então a gente vê ele debatendo em algum nível intolerância religiosa, a gente vê ele debatendo extremismo, né? E não é engraçado que não é sobre ser certo ou errado, é sobre, cara, o extremismo normalmente não traz coisas positivas, né? E eu acho que tem todo um debate que permeia isso também, que é aquele debate que é da natureza humana, de eu quero ter alguém que eu vou chamar de salvador, alguém que vai guiar o caminho, e etc. Então ele traz isso pro debate. E vamos combinar, talvez seja o melhor plano do Galactus de todos os tempos, né? Tipo, ao invés de eu chegar
caindo no pau com todo mundo, vamos fazer o seguinte, eu vou chegar aqui, vou bagunçar a cabeça de todo mundo, vai todo mundo sair no soco, se matar e tal, e depois eu me alimento com toda a tranquilidade do mundo. Então, eu acho que tem umas questões filosóficas muito legais, e eu não sei a sensação de vocês, mas falando de revista de super-herói, talvez seja um dos finais mais pessimistas que a gente tem numa revista, né? Em dado ponto lá no final, o Galactus fala, não, tudo bem então, eu vou embora, mas daqui a pouco eu volto. A natureza humana tem uma certa dificuldade na manutenção da memória, né? O pessoal esquece rápido, então daqui a pouco eu tô de volta. Cara, é de um nível de desesperança, acho que essa é a palavra correta, né? De pessimismo. Não é comum você ver numa revista de super-herói, não é normal. Se você parar pra pensar, mesmo as obras, falando de super-herói, esquece o Watchmen, esquece o Watchmen. Falando de revista de super-herói, até no Batman, o Cavaleiro das Trevas, você tem um final que é meio esperançoso, né? O Batman morreu, mas pô, ele tá vivo aqui embaixo com os 300 mil hobbies que ele arrumou, porque ele precisa ali ficar, né, com as crianças e tal. Você tem uma certa esperança. Cara, essa, você termina de ler, você fica meio melancólico mesmo. Então, é uma revista que ela é muito diferente nesse sentido. E eu acho legal, cara, eu revi o material hoje, né? Já tinha lido anteriormente, óbvio. Tem até um programa no canal, um review antigo aqui no canal dessa edição. E a gente lendo hoje, tem duas coisas interessantes. O primeiro deles é a questão da gente ter um tema que é recorrente da história da humanidade, né? Que é a questão do conflito religioso. Isso aí é uma coisa que não para, né? Isso aí continua e a gente vive esse problema até hoje. É péssimo, complicadíssimo, e a gente está vivendo isso na televisão hoje. O outro ponto, cara, é que, só uma analogia curiosa, que a gente tem uma série que a gente até mencionou aqui recentemente nos programas do canal, que é o problema dos três corpos. Mostra justamente o conflito da humanidade quando ela acha que tudo pode ir para o saco, ela simplesmente se deteriora, né? E começam revoltas e matanças, e o caos reina, mesmo ainda estando... Peraí, é a possibilidade de acabar num futuro. Não, vamos fazer o caos total agora. Então, é curioso a gente ver que esses temas e essas atitudes, essas ações, elas são realmente inerentes à humanidade, né? Então, o Surfista Prateado Parábola só reforça isso e trabalha o que a gente já está acostumado a ver. Alexandre quer falar, né? Não, eu ia falar que eu estava pensando justamente no problema dos três corpos, cara, porque eu acho que tem essa coisa da relação do ser humano com essa questão transcendental, né, do tipo de ter poderes além da gente, será que existem, não existem, e todo o conflito que vem disso, né, como o Lucas falou, sem extrair juízo de valor se é certo, se é errado, se é bom ou se é ruim, mas até que ponto as pessoas elas estão preparadas para defender as suas crenças, seja ela a favor ou contra deuses e anjos e o caramba. Então, eu acho que é uma baita reflexão pesada. E passar a bola para o Lucas, porque depois eu falo um pouquinho da arte de Moebius, porque o Barba comentou que tem cara de Metal Hurlan, mas ainda assim, o que eu acho muito divertido no Parábola é a diferença do Moebius entre o que ele faz no Metal Hurlan, no Incal e tal, para o que ele faz no Parábola. Manda aí, Lucas. O que eu ia comentar, cara, é que tem um outro ponto que, pra gente fechar um pouco isso de falar do roteiro, eu acho que tem um outro ponto que é muito legal, que é o seguinte: as revistas normalmente, né, principalmente revistas de super-herói, ela dá um downgrade no diálogo em virtude da acessibilidade. Então, o cara puxa um pouco para baixo ali a filosofia, deixa a coisa um pouco mais literal, por quesito de acessibilidade, tá certo, isso não é uma crítica, né? No caso do Surfista Prateado, você não tem isso. Então tem passagens ali extremamente filosóficas que, se eu jurasse aqui de pé junto, falar, não, isso aí quem disse foi Sócrates e o cara jogou na revista ali, passaria, tá? Se eu falar com convicção numa roda de bebida, vai passar. E eles fazem, cara, faz questão de usar um linguajar rebuscado, é como se ele desafiasse o leitor, fala, cara, mergulha um pouco no que eu tô te entregando para você poder entender do que a gente está falando, né? E aí eu queria só comentar que nisso tudo eu acho que tem uma passagem que é muito marcante e dialoga muito, eu acho que com o momento atual que a gente vive,
que é quando o surfista tenta contar pro pessoal, né, o que ele acha que o Galactus está fazendo. E, cara, ele começa a falar e o pau já começa a quebrar, porque a galera não quer ouvir o que ele tem a dizer. Que não assim, o quê? Você tá falando contra o nosso Deus Salvador? Vamos te arrebentar no soco, né? Vai tomar surra de botada na cara. E é isso. Então, assim, é uma representação, claro que, né, o surfista sai na pranchinha dele ali, tudo certo, mas é uma representação, assim, muito poderosa de situações que a gente vê no dia a dia. E é bizarro, a gente está falando do material da década de 80, que tem um nível de profundidade muito maior do que outros materiais de super-heróis, especialmente quando a gente entra no mainstream. E, cara, ele dialoga com diversas épocas diferentes, tanto para trás quanto para frente da história humana. Então, assim, em termos de roteiro, a profundidade do que é entregue ali é assustadora. Assim. Não parece que você está lendo uma revista de super-heróis, que é sempre importante frisar isso. Realmente é fora da casinha. Deixa eu só botar mais 2 pontos legais que tem aqui na revista. Um deles é um personagem. A revista tem poucos personagens, tá? Ela está muito focada principalmente no conceito do Galactus e da questão religiosa criada em cima dele. Mas justamente com essa questão religiosa surge um personagem central da trama. É um personagem criado para a série, tá? Ele é um evangelista, digamos assim. Ele é um homem que está ali na televisão, que move as massas através da fé. Ele está num momento de baixa. E ele aproveita a deixa do Galactus para falar, opa, eu vou faturar em cima desse cara. Eu sou o profeta do Galactus e ele veio porque eu chamei. E a partir dali esse cara se torna referência mundial de Galactus, porque ele tem uma ligação direta com o Deus Criador, enfim. Então, esse personagem é bem interessante, ele vai mover muito dessa trama religiosa de uma maneira muito inteligente, tá? E ele vai ter existe um plot twist, existe uma reviravolta bem legal em cima desse personagem. Obviamente tem toda uma tragédia por trás, mas é bem legal a mudança desse personagem ao longo da trama. E uma outra coisa que descaracteriza completamente esse quadrinho de um quadrinho de super-herói, o Ale já vai entrar na questão da arte principalmente, é que esse quadrinho não se passa em Nova York, né? Como qualquer bom e velho quadrinho da Marvel, esse quadrinho não se passa numa cidade real americana, muito menos Nova York. É uma cidade bem de Moebius mesmo. Ela se passa, aparentemente, nos Estados Unidos, sim, né? Que a gente tem até um momento da Casa Branca ali sendo representada na série, no quadrinho. Mas ela não é Nova York, ela é uma cidade à parte ali. O Galactus está em algum lugar. Ele chegou numa cidade grande e é isso. E eu achei isso muito bom. Cara, eu não vou sentar e desenhar de novo a Estátua da Liberdade ali. Não vou fazer isso. Mas ele não se deu ao trabalho de fazer isso. Eu achei isso ótimo. Porque ele também foge completamente dos outros heróis, né? Da perspectiva de que vai aparecer o quarteto. Cara, ninguém aparece. Não é um quadrinho desses caras. É um quadrinho do Galactus, do surfista e dessa questão sendo trabalhada. Esquece todo o resto da Marvel. É quase uma graphic novel à parte de todo o universo. E embora eu tenha dito que há essa promessa do Galactus com o quarteto, isso nem sequer é mencionado, tá? Isso é uma coisa que a gente subentende. Mas qualquer outro herói, qualquer outro vilão não é sequer mencionado no quadrinho. Eu acho isso ótimo, que deixa a obra ainda mais atemporal e mais destacada do universo Marvel. E a arte, Alisson? Cara, o que eu acho legal pra caramba, o Moebius, quando você pega as obras máximas dele, né, Mundo de Edena, Incal e as coisas que ele publicava no Metal Hurlant, ele tem parece que uma certa obsessão com detalhe de cenário, de fundo, de pessoas. Parece aquele Onde Está o Wally, né? Quando você pega uma dupla dele, ele faz um Onde Está o Wally em grandes cenas, botando detalhe de 1000 coisas acontecendo. E eu acho que até no contrário, cara, eu acho que justamente o Bárbara comentou que foi feito no método Marvel, então não sei se ele tinha uma noção do tipo de texto que vinha ali, mas ele é minimalista, considerando Moebius, ele é minimalista na arte do Parábola, né, cara? É o contrário disso tudo. Geralmente, todas as cenas elas são limpas, tem detalhes, mas não é nem de perto o nível de detalhe que Moebius está acostumado a colocar. Em uma cena ou outra, você tem aqueles corre-corre dentro do shopping, não sei o quê, ou quando você tem grandes planos, né, da cidade e o Galactus para mostrar a dimensão, ou as pessoas sendo vistas pelo Galactus num plano
elevado, você tem um pouco mais de detalhe, mas repito, não é nem de perto o tipo de detalhe que o Moebius costuma colocar no desenho e no traço dele. Então, eu acho interessante pra caramba, como uma obra à parte até da coleção das coisas que o Moebius fez, para você ver que ele tinha uma certa versatilidade, né? É que nem quem pega a Blueberry para ver, né? É outro estilo completamente diferente. Então, era um cara excepcional desenhando, pintando, fazendo. Era um artista incrível, assim. E nessa obra eu acho que ele mostra que ele tinha cartas na manga até para fazer super-herói. Deixa eu acrescentar aí, Ari, porque nos extras ele conta exatamente isso, de por que a arte está desse jeito. Ah, legal, legal. Então, é o seguinte, ele diz que inicialmente o processo criativo estava muito difícil. Ele não fazia ideia de como é que ele ia fazer. Ele estava extremamente perdido e ele foi adiando ao máximo sequer começar o trabalho. Né? Provavelmente também aqueles roteiros do Stan Lee, método Marvel, deve ter dado uma bagunça na cabeça dele. Mas ele disse, cara, que ele sempre admirou muito o Philippe Druillet. E ele diz que os trabalhos dele pela Metal Hurlan, a gente tem o Philippe Druillet publicado aqui no Brasil naquela do Pipoque Nanquim, que é o Lone Sloane, né? Ele diz que ele gostava muito do trabalho minimalista e simples do Druillet dentro da Metal Hurlan. E aí falou, porra, eu vou tentar usar alguma coisa similar àquilo. Provavelmente também para criar essa... Ele gostava muito dessa de cada trabalho que eu faço tem a sua... Tem uma cara diferente, né? Então ele falou, porra, eu vou fazer alguma coisa no estilo do Philippe Druillet. Então ele segue esse estilo e aí ele se encontrou para criar a obra ali do Parábola. Achei bem legal. E tem tudo isso no texto, tem todos os textos do Moebius explicando todo o processo criativo do Parábola. Então, é uma edição que realmente vale muito a pena. Tanto essa, se você conseguir encontrar, provavelmente a Marvel Treasury também, né? Maneira demais, cara. Maneira mesmo. Então, cara, a gente tem aqui um material que é daqueles imprescindíveis dentro... Eu vou usar essa palavra, imprescindíveis dentro da coleção. É uma das grandes obras mesmo que a gente tem publicadas. É um material atemporal. É um material que conversa não só com os leitores da Marvel, ele conversa com o leitor da DC, com o leitor de quadrinho europeu, com o leitor ocasional, com alguém que quer simplesmente ler um bom quadrinho, porque ele está totalmente fora do universo de super-heróis. Ele só tem 2 personagens que são baseados nos personagens super-herói, mas ele está muito à parte disso. Ele tem um trabalho artístico magistral, tá? Primoroso. A gente está falando de um dos maiores desenhistas de todos os tempos, fazendo um trabalho muito diferente do que ele estava acostumado, até na questão das cores, ele teve que se readaptar àquilo. Então é daquelas obras que realmente merecem aqui o nosso quadro, grandes obras com todos os méritos e o louvor possíveis, né? Alguém quer deixar um último comentário aí a respeito da obra? Eu queria fazer uma pergunta, Barba, na verdade, só pra gente botar uma pimenta aí nesse final de programa. Opinião de vocês, é o melhor quadrinho do Surfista Prateado? Sim. Cara, eu diria que sim. Eu li pouca coisa, mas então não sou referência. Mas eu diria que sim. Eu acho que sim, Lucas, porque a gente está falando de um quadrinho muito grande, né? De um projeto muito diferente que tem um poder muito grande. Você pode até encontrar também, não sou nenhum expert em Surfista Prateado para dar outros grandes exemplos, não. Vou ser sincero contigo. Mas, dada a magnitude disso aqui, sem exageros, porque a gente está falando de um quadrinho realmente diferenciado, eu acho que dificilmente alguma coisa do Surfista Prateado chega perto desse nível. A gente sabe que existe toda uma questão de reflexão nos quadrinhos dele. A própria primeira fase do Surfista, que tem o roteiro do Stan Lee ali, o Stan Lee gostava muito do personagem e ele fez um trabalho grande, filosófico, digamos assim, em cima dessa primeira fase. Muitos já fizeram alguns trabalhos bem legais com ele. Tem até uma obra mais recente, Surfista Prateado... é do Donny Cates, eu esqueci completamente o nome agora da edição. Mas é uma ótima edição também do Surfista, mas nada. O Black, é o Surfista Prateado Black. Eu esqueci o nome. Cara, eu vou falar, pra quem gostou dessa, tem uma que eu adoro, que eu acho que eles pesam a mão na filosofia também, e que também parece que não tá no universo Marvel, que é do Esad Ribic, do Straczynski, que é o Hacking. É difícil a gente comparar porque um tem o nome do Stan Lee e do Moebius, mas se eu for esquecer o nome de quem tá,
eu me arriscaria a dizer que talvez debate outras questões, vai por outro caminho, é outra trama, né? Mas, cara, eu não sei se deve muito, assim, é uma outra HQ também que é bem legal. Mas eu concordo com vocês, eu acho que pela magnitude de quem tá envolvido porra, pelos painéis, né? O Galactus, ele não tá com aquela cara de... desculpa o português, não tá aquela cara de olha como eu sou filho da puta, não, ele tem uma cara às vezes que tá, de repente se tu não conhece o Galactus, tu não tá tão explícito, tu entrava na onda dele ali também, então realmente é um quadrinho que puxa muito, aí é aquilo que você falou, Barba, independente se o cara curte Marvel, DC, Europeia, Faroeste, cara, não interessa, é um quadrinho que ele promove uma reflexão boa e com certeza fica na memória. Com certeza. Fiz uma reflexão aqui, Ali, com relação às páginas que faltam da Treasury, processando aqui, provavelmente a galeria de capas do Moebius que não vai estar presente. Porque não tem sentido estar na Treasury, entendeu? Aqui só deve ter os textos extras. Essas páginas faltantes devem ser exatamente o número de páginas que tem aqui, galeria de arte do Moebius, que não deve estar lá. Será que o fato de ser grandona o pessoal não deu uma juntada no conteúdo, não? Porque a Treasury é gigante, né? Pode ser também. Pode estar. Então, a arte e esses textos, ao invés de ocupar mais páginas, estão ocupando menos páginas. Boa, Lucas. É possível também. Dito tudo isso, a gente confirma, né, que temos aqui mais uma grande obra digna de um programa e digna também de que você leia esse material. Esperamos que a Panini também republique esse material de novo numa versão, né, mais acessível, que a única que você encontra nesse momento é muito bonita, mas é a caríssima edição Marvel Treasury que não cabe em nenhuma estante, em nenhuma prateleira, né? Você tem que arrumar um lugar. Nenhum bolso, quase. Porque é um negócio gigantesco, assim. Mas, enfim, é um daqueles quadrinhos imperdíveis, com certeza. Beleza? Então foi isso, galera. Aqui comigo, Rodrigo, com o meu querido Alexandre Batista e com o Lucas Souza. Mais um Grandes Obras. Nos vemos na próxima. Tchau!